O vídeo que você vai ver agora é um corte da nossa entrevista, da nossa participação no podcast Você é Show. Lá nós falamos sobre muitas histórias de assombrações e eu vou deixar o link aqui abaixo, vou deixar também um link fixado no primeiro comentário para que você possa assistir a essa entrevista completa no canal deles, tá? E aí você aproveita e conhece o trabalho do pessoal do podcast Você é Show. Um forte abraço e eu espero que você tenha bons pesadelos. Não, eu nunca passei por essa experiência, né? Mas eu não desacredito, entendeu? Eu nunca cheguei a ver absolutamente nada, assim. Tranquilamente. Já já eu lhe levo com a sala que tem aqui, eu lhe deixo lá meia hora. Eu acho que aqui deve ter mesmo. No instante você vai ver. Agora corrigindo, quando eu falei que eu não vi nada, eu não vi nenhum espírito, absolutamente nada. O que eu vi foi um fenômeno poltergeist. Isso aí realmente eu vi, né? Eu presenciei isso. E como foi esse fenômeno? Esse fenômeno foi o seguinte. Eu morei num edifício aqui em Recife, que ele era um edifício que ele é considerado... Ele tem um caso lá paranormal que ele é considerado o maior caso paranormal de Pernambuco, né? Inclusive o Instituto Pernambucano de Pesquisa Psicobiofísica que eu citei fez uma investigação lá. Quem teria resolvido, entre aspas, a questão teria sido Walter Rosa Borges, que é o fundador do IPPP, né? E o que aconteceu lá, existia um determinado apartamento, que este apartamento ele começou a apresentar alguns fenômenos paranormais. Então objetos saíam da cozinha, voavam e caíam lá embaixo no estacionamento. Isso geralmente acontecia na parte da noite, né? Esse edifício ele fica na região próxima ali do centro do Recife. Inclusive o padre Guedes, que é o padre na frente da TV Jornal, tem ali uma igreja de Santo Amaro, né? Então ele foi chamado também para benzer a casa. Rua do Lima, né? Na Rua do Lima, exatamente. E aí, mas não resolveu. A situação não resolveu e os eventos continuaram a acontecer. E até que o Walter Rosa Borges, do IPPP, conseguiu desvendar. Ele mantém em segredo. Ele tinha um site que ele falava essa história, mas assim, qual é o X da questão a gente não sabe até hoje. As pessoas comentavam, algumas pessoas comentavam no edifício, mas assim, o porteiro que presenciou muita coisa, ele se mantinha em silêncio, né? Não falava absolutamente nada, a gente perguntava várias vezes, mas era comentário geral entre crianças e adolescentes daquela época e até alguns adultos, o que tinha acontecido ali. Quando aconteceu comigo, né, eu estava num período onde algumas pessoas morreram da família. Meu tio morreu e mais ou menos uns 20 dias depois a minha avó faleceu, a minha avó por parte de pai, né? E eu tinha um professor de teclado que gostava muito de histórias de terror, então a gente tinha aula de teclado durante 1 hora e ele passava mais 1 hora a gente contando histórias de terror, né? E eu costumava dar muito susto nele. Mas a gente começou a contar sobre esse período, né? Porque meu pai estava dizendo que chegou a ver o meu tio depois que ele faleceu e tal. E todo aquele clima de luto misturado com um misterioso. Eu estava conversando com o professor de teclado e existia uma prateleira cheia de bonecos. E um desses bonecos foi arremessado, né? Ele foi arremessado e ele chegou próximo da parede do quarto, do outro lado, né? Então tinha uma cama e tal. É como se você tivesse aqui com esses objetos, né? E um deles, por exemplo, é arremessado e vai parar ali próximo da câmera, né? Então foi basicamente isso que aconteceu. Então foi basicamente isso que aconteceu, assim. E aí o professor, inclusive, pensou até que eu estivesse brincando com ele e tal. Pegou o boneco para ver se não tinha nenhuma corda, né? Mas não, aquele boneco ele foi arremessado por alguma força sobrenatural e tal. E depois eu fiquei até sabendo, né, que o edifício onde eu morava é o edifício que tem o maior caso, né, de Pernambuco, que seria do fenômeno paranormal. Agora lá em Canhotinho, exatamente, Canhotinho, tem uma casa. A gente não fez vídeo para o nosso canal ainda sobre isso, porque eu estou pesquisando, mas tem uma casa lá que pedras eram arremessadas para essa casa. Do telhado, né? Eu não sei se era do telhado. Me falaram um dia desses, uma pessoa que é de Canhotinho falou, ó, dá uma pesquisada aí. Inclusive tem um livro de um rapaz chamado alguma coisa Quevedo e tal, que eu não sei se é do Padre Quevedo, por exemplo, que ele fazia essas investigações. Sim.
Eu sei que lá em Canhotinho tinha uma casa também que tinha esses fenômenos paranormais. Diga-se de passagem, Canhotinho tem diversas histórias de assombrações. O Agreste de Pernambuco é mal assombrado.